Nós temos dois poemas épicos de Homero, a Ilíada e a Odisseia. Na Ilíada, a personagem principal é Aquiles. Na Odisseia, a personagem principal é Odisseu. Vou tratar um pouco da caracterização dessas duas personagens, um pouco na Ilíada, um pouco na Odisseia e também um pouco a partir de outros textos. Aquiles é o herói por excelência da força, da violência. Odisseu, por sua vez, é o herói sobretudo da astúcia, da palavra. Não que Aquiles não saiba usar a palavra e nem que Odisseu não saiba usar a força, mas essas personagens se caracterizam sobretudo nos poemas de Homero, um pela força, o outro pela astúcia. Isso nós podemos ver não só nesses poemas, mas também em outros relatos antigos, em caracterizações negativas dessas duas personagens. Então, Aquiles, antes de ir para a guerra de Troia, há um episódio que ele não queria ir para a guerra de Troia. E como ele faz para não ir à guerra? Ele é escondido na corte de um rei e é disfarçado de mulher. Então, aquele que é o mais viril, o mais forte dos aqueus, para não ir à guerra, se veste de mulher. Odisseu, por sua vez, para não ir à guerra, seu filho tinha acabado de nascer, não queria ir à guerra, quando é então convocado, o que ele faz? Ele se finge de louco. Ora, aquele que é o mais sábio, aquele que é o mais astuto dos aqueus, se finge de louco. Então, nós vemos daí uma caracterização negativa daquelas qualidades, daquelas características que são as características maiores dessas duas personagens. Aquiles, então, é o personagem principal da Ilíada, poema, então, que canta, logo no início ali, no proêmio da Ilíada, se fala, então, que se canta, vai se cantar a cólera de Aquiles. Aquiles, então, se irrita contra Agamêmnon, chefe dos aqueus, que depois de terem vencido uma cidade, obtém então espólios. Agamêmnon então tinha como espólio uma moça chamada Criseida, e Aquiles, por sua vez, uma outra chamada Briseida. Bom, Agamêmnon então teve de devolver o seu espólio. Criseida era filha de um sacerdote de Apolo chamado Crises. E esse sacerdote, então, faz um pedido a Apolo que castigue os aqueus por não devolverem a sua filha. Apolo, então, castiga o acampamento aqueu, mandando uma peste, e obriga, assim, Agamêmnon a devolver Crises. Mas Agamêmnon, chefe dos aqueus, exige que ele fique, então, com o espólio de Aquiles, que fique, então, com Briseida. E assim, então, o herói desonrado, Aquiles, o mais forte dos aqueus, se retira da batalha. Se retira da batalha junto com todo o seu exército, o exército dos Mirmidões. E os aqueus, então, começam a perder inúmeras lutas. Então, a Ilíada, ela canta essa cólera de Aquiles, essa retirada de Aquiles da guerra, e muitas batalhas. Batalhas entre os troianos e os aqueus, e também batalhas, duelos, mais do que batalhas, entre os guerreiros troianos e aqueus. O mais célebre, sem dúvida nenhuma, é o duelo entre Aquiles e Heitor, quando Aquiles volta à guerra para vingar a morte do seu amigo Patroclo, ele luta com Heitor e mata Heitor. Então, esse poema, a Ilíada, se caracteriza pelas batalhas, pelos feitos guerreiros. E a Ilíada, então, ela inaugura uma espécie épica que é a espécie dos erga, dos feitos guerreiros. E Aquiles é o maior dos guerreiros, aquele que se sobressai na luta, pela sua força, pela violência. Já a Odisseia tem como personagem principal, como dissemos, Odisseu. E Odisseu se caracteriza, sobretudo, pela astúcia. Logo no prólogo, no proêmio da Odisseia, Odisseu é caracterizado como polítropos, um adjetivo grego que significa
muitos desvios, muitas direções, muitos modos, né? Por quê? Porque Odisseu, diferentemente de Aquiles, né, não atua diretamente, mas atua fazendo desvios, né? Ele se desvia dos obstáculos e assim passa por eles, né? Então esse adjetivo polítropos, muito importante, né? Logo no primeiro verso da Odisseia, que caracteriza, né, Odisseu, há outros adjetivos que caracterizam Odisseu, mas esse é emblemático, né, caracterizador dessa personagem. Odisseu, então, esse Odisseu polítropos, esse Odisseu astucioso, esse herói da palavra, né, não enfrenta, né, os obstáculos, né, os adversários diretamente, né? Ele enfrenta de modo oblíquo, né? E é isso que a gente vê em muitas passagens da Odisseia, né? Vou me concentrar no episódio do canto 9 da Odisseia, né, do Ciclope Polifemo, e depois falar de mais alguns outros episódios desse poema épico, que é o nosso principal objeto aqui, né? No canto 9, então, Odisseu chega à terra dos Ciclopes, né? É importante dizer que, diferentemente, então, da Ilíada, essa ação, né, de Odisseu, ela não é contada pelo poeta, né, mas é o próprio Odisseu que conta suas aventuras. Quer dizer, ele ali como personagem é mais um herói da palavra do que propriamente dos seus feitos, né, diferentemente da Ilíada, em que Homero narra, né, os feitos de Aquiles. Então, vou me concentrar então no episódio do canto 9, em que Odisseu chega à terra dos Ciclopes, né? Vale ressaltar, então, que Odisseu narra suas aventuras, né? Não é o poeta que narra a chegada de Odisseu à terra dos Ciclopes, mas é o próprio Odisseu que narra suas aventuras. Diferentemente de Aquiles, né? Na Ilíada, quer dizer, o poeta narra os feitos guerreiros de Aquiles, mas não. Odisseu, o herói da palavra, narra os seus feitos. Bom, ele chega então à terra dos Ciclopes e a caverna, né, a gruta do Ciclope Polifemo, esperando ali, né, a lei da hospitalidade, né, a boa acolhida, né? Chegando lá, o Polifemo não está, eles entram na gruta e esperam a chegada então do Ciclope. Quando o Ciclope chega, a primeira coisa que faz, né, desrespeitando então essa lei, é perguntar, né, quem são eles, né? E eles então, né, Odisseu diz, né, que são aqueus vindo da guerra de Troia, né, e que estão ali esperando então os presentes da hospitalidade, né? E a primeira coisa que faz o Ciclope é perguntar, bem, onde estão, né, os seus barcos, né? Odisseu, astuto como é, já sabe que aquela pergunta, né, carrega uma má intenção, né? E ele diz então astutamente, né, mentirosamente, que os barcos foram destruídos, né? Ao escutar isso, o Ciclope logo pega 2 companheiros de Odisseu e os devora. Os devora, né, toma leite e cai deitado na gruta. Bem, Odisseu naquele momento, vendo, né, o Ciclope ali, pensa logo em matá-lo, né, tirar a espada e matá-lo, mas ele, astuto como é, né, vê um problema ali, porque se ele mata o Ciclope, eles não conseguem sair da caverna, já que Polifemo colocou uma pedra gigantesca na entrada, e eles não têm como retirá-la. Então, o que faz Odisseu? Odisseu vê uma vara, afia essa vara, espera então que o Ciclope acorde no dia seguinte, faça suas atividades. Quando ele volta, né, Odisseu oferece a ele um vinho que trazia, né? O gigante, então, né, diante daquela oferta, né, diz que vai dar um presente de hospitalidade a Odisseu, né? Pergunta o nome de Odisseu e Odisseu responde, bem, meu nome é ninguém, né? E o Ciclope então diz, bom, ninguém, né? Vou te dar um presente de hospitalidade por essa oferta. Você vai ser o último a ser devorado, né? E aí devora então mais outros companheiros de Odisseu, vai bebendo vinho, né? E cai de sono novamente. Quando ele cai de sono,
Odisseu, então, astutamente, né, junto com seus companheiros, vai lá e enfia a vara no único olho, né, do Ciclope Polifemo. O Ciclope, então, urra de dor, né, grita, né, outros Ciclopes chegam próximos da gruta e, como ela está fechada, perguntam: bem, mas o que está acontecendo? Quem te feriu? Alguém te machucou? Né? E o Polifemo então responde, né? Ninguém me feriu, né? Ninguém está me matando, e essa frase é importante, né? Ninguém está me matando por força, mas por dolo, né? Pela astúcia, né? Que representa Odisseu, né? Então Odisseu consegue assim ferir, né, o Ciclope, né? E aí também vale a pena detalhar um pouco essa astúcia, essa artimanha de Odisseu de se nomear ninguém, né? Ninguém em grego é a palavra utis, né? Utis quer dizer não, tis, alguém. Utis, não alguém, ninguém, utis. Pois bem, né? A palavra para sabedoria em grego, né, é metis, tá? Só que me, essa partícula separada, me, né, significa também não. Quero dizer que me, né, e significam não, e tis, né, alguém. Ou seja, utis, ninguém, tá, é equivalente a metis, sabedoria. Ou seja, tá, Odisseu, ao se nomear ninguém, se nomeia também sábio, se nomeia astuto, né? E essa estratagema, né, esse dolo que ele faz com o Polifemo, ilustra bem essa característica maior desse personagem, né? Odisseu, então, depois de ferir o gigante, o Ciclope Polifemo, tem que sair da caverna. Não basta só ferir, mas tem que sair da caverna. Bom, né? Então, os outros Ciclopes, sabendo então que ninguém tinha machucado Polifemo, vão embora. Polifemo fica ali urrando de dor. No dia seguinte, quando ele vai pastorear, né, ele retira a pedra da gruta e Ulisses e seus companheiros, que fazem? Né? Se amarram debaixo das ovelhas, né, e saem então assim, dessa maneira, sem que o Polifemo perceba essa saída, né? Ao final, Odisseu ainda, né, faz questão de se revelar, né, dizer para Polifemo que, na verdade, quem, né, o cegou foi, né, Odisseu, né? Então, esse é um episódio emblemático dessa astúcia, dessa artimanha, do dolo, aquilo que caracteriza por excelência essa personagem, né? Mas não só isso, a gente vê também em muitas passagens, né, uma característica muito importante, né, na Odisseia, que é o disfarce, né? Odisseu, astutamente, né, ele, ao chegar na sua terra, quando ele volta para Ítaca, ele não volta e se apresenta: cheguei, aqui estou, Odisseu. Não, ele vem, né, disfarçado. Ele chega disfarçado de mendigo à casa do porqueiro, né? Só posteriormente ele vai revelar a identidade dele. Ele, ao encontrar o filho Telêmaco, primeiramente, também está disfarçado. E, quando ele chega à sua casa, ao encontrar Penélope pela primeira vez, ele também não se revela. Ele vai disfarçado de Hétone, né? Para saber, em primeiro lugar, como é que está a situação da casa, né? Como é que estão todas as coisas, e poder, assim, então, planejar, né, a vingança e a morte dos pretendentes, né? Então, essa maneira de agir é a maneira de Odisseu, né? Aquiles, né, se fosse agir nessas situações, seria muito diferente, né? Ele logo enfrentaria, né, o Ciclope Polifemo de frente, diretamente, sem artimanhas, né? Chegaria em sua casa, né, sem estar disfarçado de maneira nenhuma, né? Há um poema de um poeta latino, Horácio, do século I a.C., né, a Ode 4:6, que diz se Aquiles sobrevivesse, né, até o momento da construção do cavalo de Troia, ele nunca teria entrado no cavalo de Troia. Por quê? Porque o cavalo de Troia é um disfarce, é um esconderijo, entrar na cidade sorrateiramente. Aquiles não. Aquiles entraria sempre
né, de frente, se apresentando e mataria todo mundo dessa maneira. Então, isso caracteriza bem, né, essa personagem, a força, a violência, diferentemente de Odisseu, que é o herói astucioso, né? Para concluir ainda e voltar àquela caracterização primeira de Odisseu, né, Odisseu polítropos, né, o Odisseu astucioso, né, engenhoso, né? Polítropos também significa, né, esse adjetivo importante, né, muitas direções, muitos desvios, né? Porque Odisseu, justamente, ele é um navegador e ao retornar para Ítaca, ele faz muitos desvios antes de chegar à sua cidade, né? Então, é um adjetivo muito importante, em primeiro lugar, porque, né, caracteriza a personagem, né, como astuta, como engenhosa, aquilo que de fato ela é, mas também indica aquilo que ocorre com Odisseu, que são os muitos desvios. Essa odisseia, essa viagem, né, que caracteriza também essa personagem, quer dizer, Odisseu é um navegador, né? E daí, só para lembrar uma coisa interessante da nossa literatura, né, da nossa história também, é que se diz que Odisseu, depois de ter retornado a Ítaca, fez uma segunda viagem, né? E nessa segunda viagem, né, Odisseu, né, foi parar em Lisboa, né? Odisseu, o nome latino é Ulisses, né? E chegando em Lisboa, teria fundado uma cidade, né? Isso aparece em Camões, né? Aparece já aludido em Fernando Pessoa, né? Ulisses chega em Lisboa e funda uma cidade, né, a Ulicipona, né, que com o passar dos anos foi se transformando em Licipona, Lisbona, Lisboa, né? Ou seja, né, Odisseu, né, ele é, né, o navegador, ele está na origem da fundação de Portugal, né, e na origem, né, por assim dizer, por extensão talvez, né, do próprio Brasil.